O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou consigo os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de lhe fazer um pedido. Jesus lhe perguntou: O que queres? E ela respondeu: Manda que estes 2 meus filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 12 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre eles e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, vai encontrando o seu lugar. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus, ó Senhor Deus, salvai-me, salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus, ó Senhor Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos fazendo essa caminhada quaresmal e a proposta que a igreja nos faz realmente é viver a experiência desses 40 dias aí, ou um pouquinho mais, porque começou na quarta-feira de cinzas, o tempo da quaresma, com uma abertura de coração para tudo aquilo que o Senhor quer indicar-nos, exatamente para que nós, ao averiguarmos a nossa vida iluminada pela palavra de Deus,
nós tenhamos a coragem de dar os passos que Deus deseja para cada um dos seus filhos. E a igreja, como sacramento universal de salvação, ela é esse grande instrumento. Ela é esse lugar onde nós somos trabalhados pelo Espírito Santo. Ela é aquela hospedaria aquela parábola que Jesus conta do bom samaritano. A igreja é aquela hospedaria onde o Espírito Santo figura aquele homem que acolhe lá na hospedaria aquele homem ferido que foi encontrado ali naquele lugar. E é onde o Espírito Santo vai trabalhando em nós, na igreja. E na igreja ele vai agindo pela liturgia, pela celebração dos sacramentos. Especialmente pela Eucaristia, onde nós somos direcionados, onde nós somos alimentados. Alimentados pela palavra que vai nos transformando, que vai gerando em nós a obra nova, a conversão, e fortalecidos pela Eucaristia que nós comungamos. Mas hoje nós precisamos entender que o chamado que Deus nos faz é de nós nos conformarmos a Cristo, nos configurarmos a Cristo. E aqui está o segredo para a nossa caminhada. Nós existimos sobre essa terra para isso. Nós vivemos aqui para nós conformarmos a nossa vida a Cristo. São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, ele vai dizer assim, São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29. Pois aos que ele conheceu desde sempre, também os predestinou a se configurarem com a imagem do seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. O Senhor nos chamou, o Senhor nos convoca como povo, exatamente para nós assumirmos essa predestinação, de nos configurarmos a Cristo, nos conformarmos a Cristo. E nós somos chamados para essa grande verdade. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 12, no versículo 2 da carta aos Romanos, Paulo vai dizer assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada e o que lhe é perfeito. É para isso que nós vamos sendo configurados e vamos nos conformando a Cristo, exatamente para nós não trazermos em nós a mentalidade do mundo. E aqui eu gosto sempre de explicar, não é o mundo criado, a criação, o mar, as estrelas, não. O mundo, quando nós falamos essa palavra mundo, nós estamos dizendo tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, tudo aquilo que é contra Jesus Cristo e o seu ensinamento, é esse mundo. Quando a gente fala de mundo, a gente está querendo dizer a influência do espírito maligno nesse mundo que quer fazer com que nós neguemos o nosso chamado, que nós neguemos a nossa fé, que nós nos afastemos do propósito de Deus e dessa linda predestinação de sermos chamados filhos, de nos configurarmos a Cristo. Orígenes vai dizer, um escritor lá do início do cristianismo, ele vai dizer, olhando e refletindo sobre o livro do Gênesis, quando lá no livro do Gênesis diz, num dos relatos da criação, que Deus pegou aquele boneco de barro e pegou o barro da terra e começou a fazer um boneco. E ele vai dizendo, Orígenes vai refletindo ali, vai dizendo, ele ficava olhando para o filho e fazendo aquele boneco de barro que ali figura o ser humano, que depois ele vai soprar o sopro da vida nas narinas daquele boneco, ele vai passar a ter vida. Orígenes vai dizer que é exatamente daquela maneira que o Pai foi criando o ser humano, e é daquela maneira, Orígenes vai dizer que nós, sendo gerados no ventre da nossa mãe, o Pai, ao nos gerar no ventre da nossa mãe, ao nos criar, a partir da união, né, do nosso pai com a nossa mãe e tal, todo aquele processo, nós éramos formados dessa maneira. O Pai pensava em Jesus, no Filho, quando Ele nos criava.
Nós fomos criados exatamente para refletir o Filho, para viver segundo aquilo que o Filho, aquilo que Jesus trouxe como revelação. Claro, a gente tem que entender que o Antigo Testamento, ele precisa ser lido e iluminado pelo Novo. Jeremias, quando está vivendo esse momento da vida dele, essa perseguição, esse sofrimento, a palavra diz que eles conspiravam contra Jeremias, e ele mesmo está testemunhando ali, falando com Deus em oração. Jeremias está figurando Cristo, que hoje está testemunhando o Evangelho para os seus, que ele iria ser perseguido, que ele iria ser preso, que ele iria ser condenado, depois da condenação ele seria crucificado, morreria nessa cruz, seria colocado no sepulcro e no terceiro dia ele ressuscitaria. Jeremias está figurando o Cristo, mas é interessante nós percebermos que o profeta, ele está sendo perseguido porque ele estava na vontade de Deus. E eu pergunto para você, e perguntando para você, eu estou perguntando para mim, nós estamos na vontade de Deus? Nós estamos caminhando na vontade de Deus? O profeta está sendo ali testado, provado, humilhado, por estar fazendo a vontade de Deus, em extrema obediência ao Senhor, porque um profeta não faz a sua vontade própria. O profeta é aquele que vive uma vida profética, e aqui eu quero provocar você para isso. Eu e você, cada um de nós, a termos a coragem de viver uma vida profética. Aquele que vive uma vida profética não vive para agradar os homens, a não ser a Deus. Nós precisamos agradar a Deus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós buscamos agradar a Deus, nós desagradamos ao mundo. É uma consequência. Não se iluda que servir a Deus, que ser fiel a Deus, que viver na vontade de Deus, você vai ser aplaudido, você vai ser aplaudida, as pessoas vão achar você o máximo. Dentro da igreja vão até, nossa, que legalzinho, que santinho, né? Que belezinha. Mas lá fora, meu irmão, até dentro da sua casa, até dentro da sua família, vão começar a te perseguir, a te criticar. Quantas vezes um pai e uma mãe chegam, reza para o meu filho que está nas drogas. A gente reza, o cara se converte, eles vêm falar, pai, ô padre, mas está demais também, né? Não precisava ser tanto. Quantas vezes a gente ouve isso? Meu filho também é fanático, quer ficar na igreja o dia inteiro, fica com a Bíblia, fica lendo. Eu não entendo, sinceramente, senhores padres. Não consigo entender. Queria que o filho fosse meia boca? Jesus não acolhe meia boca. Quem está em cima do muro tem que pular ou para um lado ou para o outro. O Apocalipse vai dizer que o morno ele vomita, o medíocre, aquele que vive na coluna do meio, que não se decide nem pelo mundo e nem por Deus, o morno ele vomita. Até aquela igreja, né? Por que Deus está usando aquela figura, aquela imagem do morno? Porque era uma igreja, uma cidade que vinha água num aqueduto, e quando ela chegava na cidade, por causa do calor, as pedras, ela chegava morna. E eles bem sabiam o que aquela mornidão significava. Enjoo. Você já tomou água morna? Toma para você ver se é bom. Por isso que Deus está dizendo que o morno, ele vomita. E a vida profética, viver uma vida segundo a vontade de Deus, como Jeremias viveu, Jesus já vai dar o recado. João capítulo 15, versículo 20. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. É consequência de uma vida profética, de uma vida dentro da vontade de Deus, alinhada com Deus. Nós precisamos viver essa vida profética, mesmo que nós sejamos chamados de fanático, mesmo que as pessoas nos vejam como pessoas de difícil convivência, não pelo nosso temperamento, pela nossa ignorância, pela nossa indiferença. Isso não, isso você tem que mudar, você tem que criar vergonha na cara e trabalhar o seu temperamento. Se está ferrado, tira a ferradura. Se está agindo como uma égua, vira um cordeirinho. O Espírito Santo transforma tudo. Pode ter certeza que ele vai trabalhando em nós. Mas é muito importante que eu e você entendamos que, quando nós vivemos corretamente, nós desagradamos e agredimos ao mundo. Agredimos. Vai um jovem que vive corretamente para uma universidade qualquer aqui no Brasil, para uma faculdade. Ele vai começar a ser questionado. Vai falar de castidade lá fora.
Para você ver, você vai ser trucidado, humilhado. E às vezes, eu volto a dizer, a coisa começa dentro de casa. Eu pergunto para você, você já viu alguma pessoa boazinha morrer crucificado? Você acha que Jesus morreu crucificado porque ele era bonzinho? Não, era porque ele questionava a estrutura e o sistema daquela época. Quem crucificou ele? Ele foi entregue para os pagãos crucificarem, mas quem crucificou ele foram os irmãos dele religiosos. Não foi um povo, quem gritou lá, crucifica-o, não eram os romanos, quem executou foram os romanos. Mas quem colocou ele na cruz foram os próprios irmãos, porque ele era sinal de contradição. Porque ele veio não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. No tempo da quaresma, nós temos que entender isso. Deus está convocando a sua igreja para viver na vontade do Pai. Mesmo que você, bonzinho, olha lá que legalzinho que ele é. Volto a dizer, bonzinho não é crucificado, boazinha não é crucificado. No contexto deste mundo, não é. O bonzinho para esse mundo é aquele que fala assim, beleza, você está vivendo desse jeito, é assim mesmo, está tudo assim mesmo, nós estamos na pós-modernidade, é normal. Agora, quando você fala, não é normal, é pecado. Aí fala assim, olha como você é um intolerante, olha como você é um intolerante, você agora se acha no direito de julgar. E aí usa esse artifício e fica todo mundo encolhidinho. Meu irmão, isso aí é um artifício usado por Satanás nesse mundo. Nós não estamos julgando. Dizer a verdade não é julgar. Não é julgar. Julgar é quando eu olho para a pessoa e eu fico ali condenando. Não. Mas quando eu digo a verdade para ajudar essa pessoa a sair do erro, isso é julgamento? Não caia nessa besteira, nessa falácia que o mundo tem usado para nos inibir naquilo que nós temos que dizer da verdade. É verdade, é assim. Isso não está certo. Agora, o que Jesus nos ensina? A amar o pecador. E eu vou usar uma palavra forte. Nós temos direito de odiar o pecado. O pecado, sim. Não ame o pecado, não. Se você amar o pecado, você está perdido, para não falar uma palavra mais feia. E não pense numa palavra promíscua, que não é essa que eu pensei, não. Pensei em outra. Um ferrado. Já para tirar da sua cabeça a malícia, que eu não pensei em palavra promíscua, não. Mas se a gente amar o pecado, nós estamos perdidos. Nós temos que odiar o pecado, ter ojeriza pelo pecado, não querer de jeito nenhum ter pacto, aliança, nada com ele. Agora, o pecador a gente ama, a gente acolhe, a gente ensina, a gente mostra o caminho. O pecador a gente acolhe. Só que, eu volto a dizer, nesse mundo, quando você diz que é pecado, você é acusado de intolerante e que você está odiando o pecador. De jeito nenhum. A gente tem que ter uma mentalidade cristã e temos que pedir ao Senhor que santifique a nossa mente. O profeta, ele questionou tanto aquela realidade onde ele estava, onde ele vivia, ali aquele povo, aqueles profetas da corte que só bajulavam o rei, que não falavam a verdade. Ele foi incomodando, chegou no auge, que eles começaram a conspirar. E o interessante, a primeira atitude que eles tomam não é de matar Jeremias, é de matar com a língua, é de denegrir a imagem do profeta. Está vendo? Olha lá, aquele padre está falando na televisão, talvez está alguém atrás da televisão falando, não, eu conheço. Vou contar para vocês. Aí inventam uma história para denegrir aquele que está falando em nome de Deus. Porque é a primeira atitude que o diabo fez. Depois Jeremias vai ser ameaçado de morte, vai ser colocado numa cisterna, vai ser bem humilhado, mas a primeira atitude deles de conspiração era falar mal, era denegrir a imagem, era criar uma situação para colocar em descrédito a palavra do profeta, porque eles sabiam que o ministério profético dele poderia gerar uma grande transformação ali no meio daquele povo que eles estavam amaciando o couro deles para arrancar o couro deles no sentido de interesse, de dinheiro. Mas Jeremias
está ali, passando por aquela humilhação. E eu queria dizer para você, fique muito atento a você que quer viver na presença de Deus e a palavra de Deus. A tática do nosso inimigo continua sendo a mesma. Ele usa desses mesmos artifícios para nos desanimar, para que nós deixemos o caminho, para que nós abandonemos o caminho certo, para que nós não vivamos aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas hoje eu quero apresentar alguns remédios para você que deseja viver uma vida profética, não querendo ser melhor do que os outros, mas querendo agradar mais a Deus do que aos homens. Diga comigo, eu quero agradar mais a Deus do que aos homens. Eu quero ser agradável a Deus. Bata no peito e diga, eu preciso ser agradável a Deus. Você já conviveu com uma pessoa desagradável? Imagina se todos nós que estamos aqui formos desagradáveis a Deus. É muito ruim, viu? Você conviver com alguém que é desagradável. Você encontra a pessoa, você quer até mudar de lugar. Você está passando, não, eu vou passar por outra rua, porque é muito desagradável. Já vem com a pessoa de novo. Ave Maria. Nós temos que agradar, ser agradáveis a Deus. E para nós não cairmos na mesma tática, eu vou apresentar para vocês aqui, hoje, um remédio para você combater esse vírus de Satanás, que quer nos afastar. A primeira coisa é você ter consciência do seu chamado. Jeremias teve consciência do chamado dele, quando ele estava vivendo essa situação. Capítulo 1 do primeiro livro, ou melhor, capítulo 1 do profeta Jeremias, versículo 4. Veio a mim a palavra do Senhor. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. E eu respondi, Senhor, não sei falar, eu sou uma criança. E o Senhor me respondeu, não diga, eu sou uma criança, pois a quantos eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois eu estou contigo para defender-te, oráculo do Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse, eu ponho as minhas palavras em tua boca. Então a primeira coisa é ter consciência do meu chamado. A segunda coisa, tendo consciência do meu chamado, saber que Deus estará comigo. Não tenhas medo deles, porque eu estarei contigo. Qual é a primeira coisa? Ter consciência do nosso chamado. Eu e você fomos chamados a viver uma vida diferenciada. Nós não somos chamados para qualquer coisa. O problema que hoje nós encontramos neste século, neste tempo, na igreja, é a gente achar que viver uma vida mais ou menos a gente está agradando a Deus. Mas eu até vou na missa domingo, mas o resto da semana eu só curto. Mas eu vou na missa no domingo, padre. Pronto, já rezei. 1 hora de missa, pronto, tá, já estou salvo. É uma presunção. Então, ter a consciência de quem você é, que há um chamado sobre a sua vida. O Concílio Vaticano II trabalhou o chamado universal à santidade. Todos somos chamados à santidade. A segunda coisa, sabendo que eu sou chamado e vivendo o meu chamado, aqui ele está dizendo, eu estou contigo, para aquele que, assumindo o seu chamado, segue em frente, sabendo que vai ser perseguido, mas tem a certeza que na perseguição Deus estará com ele. Ter a certeza de que aquele que prometeu, ele cumprirá a sua promessa. Segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão dessa pessoa e diga, você é um escolhido de Deus, para ser um sinal profético nessa geração. Você não foi escolhido, diga para ele, você não foi escolhido para qualquer coisa. Você precisa ser um sinal de contradição nessa geração, nesse tempo da sua existência aqui nessa terra. As pessoas precisam, balança a mão dele, diga, as pessoas precisam olhar para você e dizer, esse é cristão de verdade. Eu quero seguir, eu quero ser igual. Balança a mão desse irmão, você precisa incomodar
questionar esse mundo. Você não pode ser bonzinho com o mundo. Você precisa ser bonzinho com Deus, entregando a sua vida. Com o mundo, não. Não tenha parte com o mundo. Entenda o mundo. Estou dizendo que você não pode mais comer no supermercado. Não é isso não, Anta. O mundo contrário a Cristo. Entenda, eu já expliquei. Né? Beleza? Senão daqui a pouco fala, não, a gente não vai comer, vai morar no alto da montanha aqui como é que é o nome aqui? Da Serra da Bocaina. Vamos morar todo mundo lá agora, vamos nos afastar do mundo, a gente vai plantar. Seria maravilhoso. Mas daí a pouco ia dar problema, porque onde tem gente dá problema. A gente ia começar a se perseguir, nós mesmos. Ia ser a prova para um para o outro. Mas segura a mão desse irmão firme aí e fala, Deus te chama para algo grande. Para viver sobre essa terra profeticamente. E dá um sorriso para ele. Se você viver assim, Deus será a sua defesa. Diga para ele, glória a Deus, Ele será a sua defesa. Por isso não tenha medo. Amém? Terceira coisa, deixar o Espírito Santo te conduzir. Jeremias estava na humanidade dele, eu penso nas emoções, eu penso no momento difícil que Jeremias viveu, ali naquela perseguição ferrenha, né, falando dele, e depois eles começam a bater nele, eles humilham, jogam ele na cisterna, tiram tudo dele. E aí Jeremias vai testemunhar lá no capítulo 20. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte do que eu e me subjugaste. Eu já nem queria mais proclamar sua palavra, porque ela não era boa para mim. Eu pensei em abandonar tudo, mas algo começou a me envolver por dentro, e um fogo queimando os meus ossos, e eu não consegui resistir. Eu me entreguei, eu me deixei conduzir, eu me deixei seduzir por essa ação do teu Espírito em mim, me lembrando quem eu sou profeta, e tenho que ter a coragem, e preciso ter a coragem de dar a minha vida por aquilo que eu acredito, preciso ter a coragem de subir na cruz. Meus irmãos, minhas irmãs, ser cristão não é viver nas facilidades, ser cristão é verdadeiramente assumir que a cruz faz parte da nossa vida. Deixa de ser bobo, para de ficar acreditando nessas lorotas que estão falando por aí, vem para cá e para de sofrer, vem para cá não sei o que lá, e aí vem de tudo que O cristão é um homem, uma mulher crucificado. Não é como os filhos de Zebedeu pensaram, nós queremos os melhores lugares, eu quero estar uma à direita e outra à esquerda. Isso não é cristianismo. A glória humana, a glória, querer glória, a glória de Deus. Não, ser cristão é ser crucificado com Cristo. Ser cristão é dizer, eu vivo, mas não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Essa minha vida na carne eu a vivo, pregado na cruz com Ele. É entender que faz parte do nosso dia a dia. A perseguição faz parte do nosso dia a dia, a dificuldade faz parte do nosso dia a dia, mas como eu sei quem eu sou, eu sei que aquele que eu sirvo está comigo. É um caminho que nós precisamos fazer. Deixa o Espírito conduzir, deixa Ele te seduzir, coloque a sua confiança total em Deus, ore insistentemente, coloque a sua confiança nele. Um outro santo remédio que trouxe para nós a salvação é se conformar ao Cristo crucificado, é saber que esse segmento é exigente e que nós temos que assumir a nossa parte no sofrimento. A obra da redenção no mundo exigirá de nós, na vida daquele que aceita participar dessa obra de redenção, ela vai exigir de nós o despojamento de certos elementos da nossa personalidade que não estão de acordo com a cruz de Cristo. Paulo vai dizer, eu prego
Cristo crucificado. Eu vivo Cristo crucificado. Eu experimento Cristo crucificado. Nós precisamos deixar que as áreas da nossa personalidade que são inadequadas a esse trabalho de redenção, que aconteça uma ruptura, aquilo que é obstáculo, que nos leva ao afrouxamento da nossa caminhada, que nos leva a querer viver uma vida mansa. E se você entrar, meu irmão, e aqui eu estou te chamando a entrar na dinâmica de configurar-se a Cristo, de revestir-se dele, de ter a mentalidade dele, o pensamento dele, você vai viver isso de uma maneira muito tranquila, porque vai brotar do seu interior, vai brotar de dentro de você o conformismo com Cristo, o conformar-se a ele, o contemplar o crucificado. É muito interessante a gente ver quando um São Francisco de Assis entende isso, e ele começa a gritar, eu já falei isso aqui outras vezes, nos morros de Assis, o amor não é amado, e depois ele fica ali diante do crucificado, aos prantos, ao ponto de ter os olhos adoecidos e ficar praticamente cego, de tanto chorar de amor, ao ponto de receber no próprio corpo as marcas de Cristo, os sofrimentos de Cristo. Você vai ler as cartas que o Padre Pio escrevia para o seu diretor espiritual, e você vai ver ali o sentido da vida, o sentido da entrega, de alguém que entregou-se verdadeiramente, e que não economiza na entrega, e que contempla o Cristo, que se revela a Ele na cruz, e que não é inimigo da cruz. Hoje, infelizmente, em muitos lugares estão se formando inimigos da cruz, só são amigos da ressurreição. Mas deixa eu dizer uma coisa, o mundo foi salvo pela cruz, o mundo foi salvo pela redenção. Viveremos momentos de ressurreição, daqui a pouco vamos celebrar a ressurreição, vamos entrar no tempo pascal, a gente passa pelos momentos de ressurreição, de consolação, mas nós temos que entender que a nossa caminhada nessa terra, uma caminhada exigente e que nos leva a viver de uma maneira muito concreta e real o caminho da cruz. É o caminho da salvação, é o caminho da redenção. E hoje, nessa Santa Eucaristia, Deus está nos chamando a atenção na nossa quaresma, no nosso retiro quaresmal, a tomar consciência de quem nós somos e abandonar as obras da carne, abandonar aquilo que não diz da vida de um cristão, aquilo que na nossa personalidade não está semelhado ao propósito de Cristo, ao caminho de santidade. É relembrar aquilo que Paulo vai dizer aos Filipenses, lá no capítulo 2, versículo 7, Cristo Jesus despojou-se a si mesmo, assumindo a forma de um escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. Encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Nós temos muita dificuldade de aceitar que é necessário consentir em morrer para si mesmo. Nós temos muita dificuldade em aceitar a cruz como condição indispensável de salvação. Nós, porque estamos muito mundanos, muito carnais, não conseguimos ter a visão espiritual de entender o mistério da cruz na nossa vida. Uma vez eu estava lá no Santo Sepulcro, em Jerusalém, eu encontrei com o Prado Flores. E aí o Prado Flores me abraçou e começou ali, com a Bíblia na cabeça, né? A falar um monte de coisa na minha cabeça. Meu Deus, tem que falar mais devagar, porque às vezes eu falo rápido aqui também, né? O pessoal do Close Caption sempre reclama comigo que é difícil digitar lá, porque eu falo rápido. Porque tem um lugar que agora a pessoa está trabalhando, digitando o que eu estou falando. Para quem não escuta, vai ler lá naquele Close Caption, né? Da televisão. E aí o Prado Flores falou comigo, eu quero te levar no lugar, vamos lá, padre. Aí ele me levou na capela de Santa Helena, a gente vai descendo lá, um lugar bem escavado lá dentro, e ele falou assim, foi aqui que foi achada a cruz. Aí eu sentei lá junto com ele, e aí ele falou assim, sabe como que foi achada a cruz? Sabe como que Santa Helena, a mãe de Constantino, né, que foi lá no início, lá nos anos, no início da igreja, nos primeiros séculos, ela foi para Jerusalém para comprar os lugares sagrados. E aí ela lá, quando chegou ali na basílica, onde
Jesus foi crucificado no Calvário, ela entrou naquele lugar, porque é uma pedra, tipo uma caverna, e tinha muitas cruzes, porque era a pena de morte. Então muita gente morreu crucificado. E aí ela falou, e agora? Como é que eu vou achar a cruz? E aí o Espírito Santo soprou no ouvido dela, busca os doentes. A cruz verdadeira vai curar quem estiver enfermo. E aí, foram tirando, nenhuma cruz curou. Quando chegou na cruz de Jesus, o doente que tocou naquela cruz foi imediatamente curado. Por suas chagas, nós somos curados. A cruz é redenção, é salvação, é cura do veneno do pecado, é cura da maldade, é cura da carnalidade, é cura do antiprofetismo. Porque é pedagogia de Deus trabalhar a cruz em nossa vida, porque Ele vai nos purificando e vai fazendo com que nós, cada dia mais, nos pareçamos com Ele. Nos pareçamos com Ele. Nos pareçamos com Ele. Porque a nossa vida precisa ser uma profecia sobre esse mundo. E essa profecia passa pelo mistério da cruz. Você está afim? Está disposto? É difícil. É muito difícil assim. É difícil a gente entender isso. É difícil se enfiar na nossa cabeça. Mas para nós sairmos desse invólucro que o mundo tem nos envolvido, os prazeres têm nos envolvido, a carnalidade tem nos envolvido, as falsas pregações têm nos envolvido, as propostas de uma prosperidade têm nos envolvido, nos encantado, porque uma das concupiscências, Paulo vai descrever, é o desejo pela riqueza, é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Para a gente sair desse invólucro, Deus quer nos colocar no processo de decantação, de saneamento, de conversão nesse tempo da quaresma. Mas é preciso, eu e você, tomarmos uma firme decisão. Quando a cruz vem é difícil no primeiro momento, mas depois a gente fala, eu sei que o Senhor está me curando. Principalmente curando aquelas realidades em mim que poderiam me afastar de Ti por toda a eternidade. Mas a sua cruz está sendo obra de redenção na minha vida. Você e eu somos os profetas que Deus escolheu para esse tempo. Os Jeremias, as Jeremias do século 21. Faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, mesmo que custe, mesmo que doa, mesmo que te rejeitem, mesmo que virem as costas para você. Faça a vontade de Deus, mesmo que irmãos que deveriam caminhar junto com você, lado a lado, comecem a te perseguir, porque quem perseguiu Jeremias foram os profetas que estavam lá na corte, que deveriam estar profetizando, e eles estavam amassando o ego do rei, e ensinando as coisas erradas para o povo, mesmo que aqueles que deveriam caminhar com você, te denigram, falem de você por trás, criem até grupo de WhatsApp para falar de você, lista de transmissão. Você permaneça fiel, porque aí está a salvação de Deus para a sua vida. Obedecer a Deus até chegar à cruz. Mas eu preciso te dar uma boa notícia. Depois da cruz virá a ressurreição, a vida eterna. Coloca a mão no seu coração. Feche um pouquinho os seus olhos na presença do Senhor. Respira fundo. Cruz bendita. Feliz culpa de Adão, que mereceu tão grande Salvador. Nós precisamos ser seduzidos hoje pelo Senhor, como Jeremias foi. Talvez nós estamos querendo correr, como Jeremias queria correr. Talvez a palavra tenha se tornado para nós também penosa. Talvez o testemunho. Mas diga para Jesus agora, eu vou seguir, eu vou fazer a sua vontade. Vai agora reagindo à palavra. Vai agora reagindo àquilo que Deus falou ao seu coração. Vai agora
experimentando a graça desse Deus que te toca. Vai falando para Ele agora: toca na minha personalidade, naquelas áreas da minha vida que precisam ser saneadas, que precisam ser saradas, curadas. Peça para Ele agora: Senhor, que a Tua cruz me atinja nessa noite. Que a Tua cruz me atinja nessa noite. Eu não quero os melhores lugares, eu não quero os louvores, eu não desejo os aplausos. Eu quero, Senhor Deus, ser servo. E o servo é aquele que está no último lugar, aquele que sabe o seu lugar, que sabe quem deve estar em primeiro, quem deve ser glorificado, que és Tu, Jesus. Eu, como servo, eu quero viver essa experiência. Eu quero fazer essa experiência contigo, a experiência de ter a minha vida transformada, de ter a minha vida tocada, como lá na época quando Santa Helena foi recuperar os lugares sagrados, no meio daquele monte de cruz, ela foi testemunha daqueles milagres. Os doentes foram curados quando foram tocados e tocaram na sua cruz. Que a sua cruz bendita nessa hora toque, principalmente na nossa enfermidade espiritual, principalmente nas nossas manias, nos nossos vícios, no nosso orgulho, na nossa vaidade. Que a sua cruz traga para nós libertação, traga para nós libertação de toda a escravidão de Satanás na nossa vida, na nossa família. Satanás tem escravizado a muitos. Ó cruz bendita, traga para nós libertação nessa hora. Aqueles que estão escravos dos vícios, da mentira, aqueles que estão escravos das suas vontades, traz a libertação agora, Senhor, pela força da sua cruz, e seduza a cada um de nós, para que verdadeiramente nós sejamos os profetas, para que verdadeiramente nós tenhamos uma vida profética. E viver uma vida profética é não fazer a minha vontade, mas a tua. É não ter mais vontade, mas fazer a tua. É não ter mais palavra, mas viver na tua palavra. Viver na tua palavra. Seduza-me, Jesus. Fala para Ele agora: seduza-me, Jesus. Seduza-me, Jesus. Seduza-me, Jesus. Oh, morte, morte para essa vida terrena. Morte para essa vida terrena. Te desejo, ó vida, que a cruz de Cristo me resigna. Te desejo, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, Vence-me. Vence-me. Canta isso: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que Tua eu. força é bem maior do que eu. Submete-me. Submete-me. Vence-me. Vence-me. Mais uma vez, canta: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me. Vence-me. Vence-me. Levanta sua mão direita e fala comigo: a partir dessa noite, A partir dessa eu noite, quero, Senhor, eu quero aceitar aceitar a sua palavra, a sua verdade, aceitá-lo como único Senhor da minha vida, aceitá-lo como único aceitar, Senhor Deus, o tratamento da cruz, o tratamento para a da minha cruz, cura, para a minha libertação. para a minha Eu libertação. aceito, Senhor, Eu a aceito sua vontade na minha vida, a sua vontade na e minha eu te vida. peço, E eu te seja peço, mais forte do que eu. seja mais forte. Vence-me, Jesus. Vence-me, Jesus. Eu preciso da sua vitória na minha vida. Amém. Amém. Tua força é bem maior do que eu. Declara: tua força é bem maior do que eu. Força. Tua força é bem maior do que eu. Tua força é bem maior do que eu.
Tua força é bem maior do que eu. Tua força é bem maior do que eu. seja mais forte do que eu. Tua força é Seja bem mais forte maior do que eu, Jesus. Seja mais forte do que eu, Senhor. Tua força é bem maior Que o Teu Espírito seja mais forte do que eu, Senhor. Tua força é bem maior do que eu. Tua força é bem maior do que eu. Tua Tua força. força é bem maior. Para terminar, seduziste-me. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!